Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro programa Papo de Amigas. Comigo, Fê Poleza. Esse programa é para você, mulher, que é forte, corajosa e feminina. E hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos gravar aqui no Lolita, um espaço maravilhoso. Você precisa vir conhecer todos os detalhes e as delícias que eles servem aqui nesse espaço. Então você que está assistindo, que mora aqui em Miami, venha conhecer o Lolita. Hoje, no meu primeiro programa, eu vou receber essa mulher incrível que é a cara do programa Papo de Amigas, a Michelle Gonçalves, que é a criadora do projeto Feminine Fusion. Vem comigo! Mi, seja muito bem-vinda ao primeiro programa Papo de Amigas. Quero te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui fazer parte do Papo de Amigas comigo. Na verdade, a honra é toda minha. Obrigada, Fê. Obrigada por esse convite. De verdade, você mora no meu coração. Eu fico muito feliz, mas eu vou te contar uma coisa que eu acho que ninguém sabe disso. Eu tinha no YouTube um canal que chamava há muitos anos, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que chamava Papo Entre Amigas. Olha! Que ninguém olhe isso, por favor, porque é um mico. Não é um sabia. mico, é um mico. Porque eu ensinava maquiagem e a ideia era essa, era um bate-papo entre amigas. Mas aí não foi pra frente, entendeu? Mas ficou lá. Tá aqui o papo. A hora que você me deu esse clique de lembrar. Mas que legal, a gente tem várias coisas que a gente vai descobrindo assim em comum, né? Os nomes e enfim. Mi, quero saber como que começou essa tua paixão pela dança? Olha, eu já nem sei, eu acho que foi porque eu tinha 2 anos quando eu comecei a dançar. Então, eu quase que aprendi a andar dançando. Nasceu nos palcos. E eu comecei a dançar quando eu tinha 2 anos e eu não parei. Não parei. Fui até os 20. Eu fiz balé clássico. A hora que eu entrei na ponta foi quando meu pai faleceu. E aí o sonho dele era que eu fosse bailarina. Que eu fizesse um solo. E aí eu não consegui mais. Eu tava fazendo sapateado. E aí eu não consegui conciliar muito as duas coisas. Foi no momento que eu tive que parar o balé. E aí eu segui para as outras áreas da dança. Olha. O balé tem essa coisa que eu acho que você também. Tem essa coisa que foi é uma lembrança muito forte do meu pai. Muito forte, que marca, né? Fica no coração. Marca. Nossa. E, né, e vindo pro, né? Passou aí por outras fases, por outras profissões. Chegou em Miami. E hoje, né, nós temos aqui o Feminine Fusion, que é um sucesso, um estúdio lindíssimo e que vai muito além da dança. Então é isso que a gente quer trazer para você hoje, para você entender o que é o Feminine Fusion e qual que é o propósito. Nada melhor do que a criadora do método para explicar pra gente. Mi, como que surgiu o Feminine Fusion? Bom, a Feminine Fusion é uma metodologia de autoconhecimento, né, da mulher, de autoconhecimento através do movimento. Então é isso que a gente precisa entender. E ela surgiu, eu estava viajava por vários lugares para aprender dança, para entender e vários estilos de dança, principalmente dança sensual. E eu sentia na dança sensual, Fê, uma coisa que tinha uma energia diferente. Tinha uma coisa que despertava, que era uma energia diferente. Mas quando eu fazia, era uma coisa muito assim, as minhas amigas não podiam fazer. Porque era uma coisa pra bailarina mesmo. Porque a técnica era muito difícil, era muito complicado, eram oitos muito rápido. E eu falei, poxa, eu queria essa sensação, essa energia desse movimento, que daí eu não entendi ainda naquela época o que eu estava falando. Eu queria trazer essa energia de empoderamento da mulher que trazia essa dança, mas de uma maneira simples para todas as mulheres. Né? E aí foi o momento que eu comecei a estudar. Eu falei, como é que eu posso fazer isso numa aula? E aí eu tive que começar a estudar não só a dança, não só para ensinar, mas estudar
além, né? O que eu tava falando dessa parte sensual, o que é essa energia que a gente tava... Por que eu me sentia tão forte, tão poderosa quando eu dançava, né? Uma dança. E isso é muito legal e interessante a gente trazer, porque o estúdio, ele recebe todos os tipos de mulheres, né? Não precisa ser bailarina, não precisa ter dançado, não precisa ser nova, nada, não tem corpo ideal. Enfim, o Feminine Fusion, ele recebe todas as mulheres de todos os tipos, e isso é muito legal. Quero que tu fale um pouquinho mais sobre a... É exatamente isso que você falou, porque hoje a técnica é baseada na cura, né, no alinhamento através do movimento. Então o movimento, ele é para todo mundo, ele é para todas as mulheres que querem se descobrir, que querem se conectar, que querem conhecer melhor o seu corpo, entender melhor essa energia. E agora a gente está indo um pouquinho mais, né, do estúdio, a gente está indo um pouquinho mais além, desde que a gente entrou com essa parte terapêutica, que daí já tô eu aqui me apressando, Imagina, já entrando, o já papo tá é bem indo, esse mesmo, né? Vai que a fluindo. gente já tá indo, porque daí o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a estudar dança, e eu sentia que isso tá bom, ok, mas não era só isso que eu queria entender um pouco mais, e aí eu comecei a estudar. E eu fui estudar Sound Healing, Theta Healing, o desbloqueio dos centros energéticos através da voz, e aí cheguei no Tantra e me tornei profissional de todas essas metodologias, porque eu queria entender o que acontecia no nosso corpo e o porquê. Então eu não parei na sensualidade da mulher, mas também agora indo um pouquinho mais fundo na sexualidade e entendendo, né, um pouquinho mais profundo. Então, como o nome já diz, Feminine Fusion é uma grande fusão feminina. Então a gente entra lá, a gente está trabalhando e conectando com a nossa energia feminina, que a gente se esquece, né, que a gente está num mundo muito masculino, a gente tem essa energia de sair, de fazer, de dominar, mas e o nosso feminino? A gente se esqueceu. A gente esqueceu que ele existe, a gente se esqueceu de prestar atenção, de ser mulher. E lá no estúdio é aquele momento para você se conectar com você. É exatamente isso, né? Nós somos 50% energia feminina e 50% energia masculina. Todo mundo, independente da sexualidade, independente, né, do que gosta, enfim. Todo mundo é 50% energia masculina e 50% energia feminina. E com o decorrer dos anos, esse, né, empoderamento da mulher, ela acabou tendo muitas funções de trabalho, de ir fora, e de dar conta, e de dominar tudo. E essa carga foi fazendo com que a mulher se tornasse mais masculina. Ela foi desenvolvendo esse lado de que ela tem que dar conta, ela tem que fazer, e tudo sobra pra ela. E não é bem assim, né? A gente tem que ter esse momento onde a gente para e diga, calma, eu sou mulher, né? Eu tenho o meu lado feminino, e como que eu vou fazer para desenvolver, para aflorar e para mantê-lo, né? Exatamente. De uma forma positiva, assim, no meu dia a dia. Exatamente. E aí entra meu trabalho. Entra o trabalho da Mi, que faz isso assim com muita excelência. Como que se sentem as alunas do Feminine Fusion? Olha, eu sou suspeita a falar. Eu fico muito tranquila em falar isso, porque assim, não tem uma aluna que entre na minha sala de aula que não fique muito mais linda. E eu não estou falando linda só fisicamente, porque isso é um resultado, enfim, é uma consequência, mas que já se sinta mais linda, vem de dentro, né? Ela se sente mais feminina, a autoestima melhora, o libido melhora, e isso, assim, é muito gratificante, e é isso que me dá força de continuar meu trabalho, continuar estudando e continuar desenvolvendo. Tu percebe, né, na mulher, o momento em que ela se conecta, né, amiga, com ela mesma, pelo olhar, pelo... É um clique, tem um dia que eu olho e falo... agora foi, sabe? E aí é a mágica que acontece. E às vezes, assim, tem gente que chega lá e ela entende o propósito muito rápido. Tem umas que levam um pouco mais de tempo. Cada uma no seu tempo, entende, Fê? Cada uma tem o seu momento, cada uma vai na sua abertura, mas todas têm o seu clique. E lá no estúdio, a Mi tem uns 4 mandamentos, né? Que é bem isso. Às vezes a pessoa entra lá, a mulher, no primeiro momento, ela já entende isso. Algumas demoram um pouquinho mais, mas fala pra gente dos 4 mandamentos. Primeiro, não se julgue, né? Normalmente a gente pode até não julgar os outros, o que a gente faz, né? A gente tem que se policiar. Então eu tenho bem na frente do espelho 4 coisas pra gente se lembrar, porque não é uma coisa que a gente aprende de um dia pro outro, né? E que a gente não se esquece mais. Tem que ser relembrado, a gente tem que lembrar todos os dias. Então o primeiro é não se julgar, não julgar os outros.
Então lá realmente julgamento a gente não permite, né, Fê? Exatamente. O segundo é não se comparar, porque eu acho que é muito injusto e a mulher, ela se acaba ali. A hora que eu começo a me comparar com você, eu começo a me comparar com ela. Nós temos backgrounds diferentes, DNAs diferentes, histórias diferentes, idades diferentes, corpo diferente, eu acabo comigo. Né? E aí a autoestima vai lá embaixo e vai em 2 minutos. Mas aí, de novo, eu acho que é sempre um aprendizado. Eu acho que a autoestima é aquela coisa no gerúndio. A gente está sempre trabalhando. Trabalhando e desenvolvendo. Que não é uma coisa desenvolvendo, porque a gente é um aprendizado. E o terceiro é se amar. Né? A gente tem que se amar e tem que se olhar com mais amor, com mais carinho, que eu acho que a gente se destrói muito, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente só vê defeito, né, não? Se ama, né? Se abraça, ama, a gente tem muito isso lá no estúdio, né? De se sentir bem com o seu corpo, né? Se amar e se divertir, né? Que é o have fun, que a gente, se não se divertir, não vale a pena. Então a gente tá lá também para esquecer um pouquinho, para se divertir. E é exatamente isso, assim, que a Mi traz em todas as aulas no estúdio. Eu falei, eu sou suspeita em falar porque eu faço parte do Feminine Fusion, faço parte desse projeto e eu acho incrível essa conexão realmente que a Mi traz pra mulher com ela mesma. E Mi, a gente falando um pouquinho mais assim do propósito do estúdio, tu comentou sobre tu tá estudando um pouco mais essa questão da sexualidade, o que tu vai trazer isso assim propriamente pro projeto? Qual que é o teu propósito? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, se o meu propósito é ajudar a mulher a reconectar com o seu feminino, qual é o símbolo mais importante do nosso feminino? É o nosso órgão genital, é a nossa Yoni, que Yoni em sânscrito significa portal da vida. Então não tem nada mais sagrado do que o nosso portal da vida, só que a partir do momento que a gente não cuida, que a gente não olha para o nosso corpo como se fosse um templo, como se fosse tudo se fosse sagrado. Então o meu trabalho hoje começa por aí. Então é a gente olhar todas as partes do nosso corpo, é uma totalidade, né? A gente está rezando, a gente está meditando, a gente está tocando bowl, a gente está rebolando, a gente está sensualizando no estúdio, mas é tudo com um propósito e a gente tem que entender isso. Né? O meu trabalho é esse, é o sagrado, é tudo fazer isso com muito amor, mas a gente tem que entender tudo com intenção. Tudo com intenção. Isso a gente traz muito, até essa questão, né, do rebolado, da dança, de que nós somos uma coisa só, né? Eu achei muito interessante, eu vi que você fez uma publicação referente a isso, porque realmente é essa ideia, né? A mulher não pode ser separada em caixinhas, ou ela é isso, ou ela é aquilo, né? E eu vejo que você traz isso muito forte, assim, pro estúdio, de que nós podemos sim ser tudo. Exato, né? Exato, porque eu acho que a gente tá tão acostumada a se colocar em caixinhas, então assim, ou eu faço yoga, ou eu sou zen, ou eu sou... Gente, não... a gente é tudo, a gente pode ser tudo, e eu acho que essa é a maravilha disso. Então vamos sair um pouquinho das caixinhas, não vamos ficar presa. Na verdade, eu sou totalmente fora da caixinha, né? Porque eu nunca me encaixei, eu sempre tentei me encaixar, e eu acho que esse foi o meu maior erro, né? E até eu entender, eu acho que essa foi a minha grande liberdade de entender, ok, você não tá em caixinhas. Ah, mas isso é interessante de trazer pra gente, porque muitas mulheres se sentem exatamente assim, presas, né, ali no mundo, e que elas queriam justamente essa liberdade, né, exatamente. O poder ser quem elas vieram. Quem elas são, exatamente, eu acho que esse é o mais importante. Quando você se alinha, cada um vai encontrar uma maneira de se alinhar para você conseguir encontrar, para você conseguir escutar o teu coração, escutar o teu propósito, para que você consiga ter confiança o suficiente para botar em ação aquilo que você tem que fazer na vida. Não, maravilhosa. E isso também a gente, né, você consegue muito lá no estúdio de ser um local seguro, né? E isso também eu acho assim bem interessante, onde as mulheres lá dentro, elas se sentem seguras, porque lá elas podem dançar, elas podem brincar, elas podem rir, elas podem ser elas mesmas, que ninguém vai estar julgando, apontando ou, né, criticando. Então isso também acho assim bem interessante do estúdio, né, a gente conseguir trazer, porque uma lá, eu acho que o mais lindo é você ver uma aluna apoiando a outra, uma aluna aplaudindo a outra, e lá, assim... São todas mulheres incríveis e lindas, e eu acho que o mais difícil hoje em ser mulher, e eu quero muito isso, de verdade, pensa nisso, eu quero que a Fernanda seja a pessoa mais linda, mais
poderosa, que a gente, né, tem que tomar cuidado com a palavra. Mas é verdade, seja mais poderosa e não eu ficar intimidada com o sucesso dela ou com a beleza dela. E eu acho que esse é o mais difícil em ser mulher, porque você está sempre competindo. E eu acho que isso no estúdio é uma coisa linda, que eu vejo que a gente está sempre querendo que a outra seja mais. Então eu quero que minhas alunas sejam mais lindas do que eu, sejam mais poderosas do que eu e arrasem na mais, vida, né? E isso a gente consegue sentir muito bem, assim, esse apoio que uma mulher dá para outra lá dentro é muito lindo, né? A gente teve recente aí um exemplo, né? Da Babi que estava desfilando, tá fazendo uma aula para algo específico, e do quanto as outras mulheres ficaram felizes e emocionadas com a evolução dela. Gente, isso é muito lindo, é incrível. E ela mesma nos falou, né? Nossa, aqui eu encontrei mulheres que me apoiam, aqui eu me sinto segura. Isso é muito... porque ela é uma fisiculturista que eu tô fazendo um coach para ela de dança, e ela, por ser uma pessoa que está trabalhando extremamente o físico, ela se sente, né, que ela chama atenção, óbvio que ela chama atenção, e a hora que ela chegou no estúdio, ela se sentiu amada e tava todo mundo aplaudindo e ajudando ela. E achando ela linda, achando ela linda, e sem assim, eu não quero ser você, eu quero ser a minha melhor versão. Eu acho que esse é o tchan da Exatamente, ela se sente linda e bem, assim a outra se sente, e isso é muito legal no estúdio, né, porque a gente tem mulheres de todas as formas, né? Todas as idades, exato. A gente tem as mais novinhas, a gente tem as que já estão... Enfim, a gente tem bastante, e todas ali se complementam e parece que se tornam únicas, né? A gente no vídeo parece que todo mundo é igual, né? É muito legal, assim, todo mundo se torna igual, de tão forte que é essa energia que a gente traz ali pro estúdio. Quais que são os teus próximos passos? Eu acho que agora a gente vai aprofundar um pouquinho para as mulheres que estão preparadas em trabalhar realmente não só a sua sensualidade, mas a sua sexualidade. Então a gente vai vir aí com um curso novo e com uma... né, novidade sendo lançada aqui. A gente vai vir com um curso novo, aprofundando e, enfim, num futuro próximo a gente vai trabalhar não só com as mulheres, mas com os casais. E eu acho que esse é o futuro, é tentar... Mas a mulher primeiro ela precisa se conhecer, ela precisa se sentir, e esse é o objetivo do meu trabalho, e eu estou muito feliz de estar cada vez mais conseguindo ir, né, aprofundando cada vez mais a minha expertise para poder ajudar, porque primeiro eu me curo, né, eu fui a primeira a ser curada através dessa metodologia, porque eu trabalhei e trabalho. A Mi traz muito isso pra ti, né, Mi? Sempre. Até pode falar um pouquinho pra nós, tu perdeu bastante peso, tu perdeu a timidez. Perdi. Não parece, gente, mas por incrível que pareça, conta um pouquinho pra nós, vamos aproveitar. Bom, a Feminine Fusion ela demorou pra sair porque primeiro eu tive que trabalhar. Isso é muito importante, né? Eu sempre fui uma pessoa tímida, eu não confiava, tive problema de autoestima. Eu perdi 50 quilos, então o meu corpo ele se transformou. Eu sempre tive, minha família toda tem problema de obesidade, então é uma coisa que eu sempre que tive que trabalhar em mim. Então quando eu falo que eu entendo, que eu sei essa transformação, toda a transformação que eu falo para uma mulher, você pode ter certeza que primeiro eu testei em mim, eu sei que funciona. Tudo. Não, mas isso é muito bom, porque tu pode passar, e é exatamente isso que a gente sente, é essa verdade. Né? Não é algo que tu tá só supondo, ou não, tu viveu isso, tu passou, né? Tu teve nesse lado, tu teve nessa pele e tu soube como fazer, o que desenvolver em ti para conseguir, né, se tornar essa mulher hoje que se encontra aqui, que não é mais tímida. Olha, mas eu ainda isso aqui é out of my comfort zone. Não, tá ficando, mas a gente tem que se trabalhar o tempo inteiro. E olha, toda a vivência que eu levo pro estúdio, que eu levo para qualquer terapia, eu faço primeiro em mim. Se é um exercício de se olhar no espelho, se é um exercício de dançar nua, se é um exercício, eu vejo a dificuldade primeiro em mim. Eu testo, depois eu levo pro estúdio. Seja o Ho'oponopono que a gente vai fazer lá, fez pro corpo, qualquer dinâmica ou qualquer vivência, eu preciso fazer em mim, porque eu preciso entender, né, o que vai acontecer naquele momento de desconforto ou de, né, pra aluna. O que a aluna vai sentir. E aqui a gente conseguiu, né, trazer um pouco a mensagem de que o Feminine Fusion, ele não é somente dança.
Não, na verdade, a dança, eu vou te falar que ela as pessoas é só... pensam, eu tô te falando porque às vezes as pessoas olham, é um estúdio de dança para eu ir lá rebolar ou para eu ir lá queimar caloria. E não, vai muito além, né? Não, na verdade, a dança, ela é só uma primeira coisa. Ela é só pra... Primeira conexão, a primeira conexão com a mulher. É o movimento, mas vai muito além da dança. Na dança, na verdade, é só um instrumento. O nosso corpo é só através do movimento. A gente tem que entender que o nosso corpo, através do nosso movimento, a gente desbloqueia várias coisas. No nosso corpo, a gente tem sentimentos, a gente tem coisas que estão acumuladas, e quando a gente se movimenta, a gente, como se fosse, como é que eu posso explicar de uma maneira mais simples? Como se a gente tivesse várias coisinhas entupidas, e quando a gente se movimentasse, encanamento, a gente fizesse essa coisa fluir, esse ar fluir, então a gente consegue esse centro equilibrar todos esses centros energéticos. E isso a gente você trabalha muito ali nas aulas, né? Na variação das aulas. Então tem várias modalidades justamente por isso, exatamente, né? Você quer falar um pouquinho sobre? Eu acabo comparando, entender. só para fazendo uma comparação para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Eu acabo falando um pouquinho dos chakras, que são os centros energéticos. Por exemplo, o balé fitness, a chair workout, eu acabo falando que é o chakra base, né? O root chakra, que é o que te dá estrutura, que é a parte do osso, né? Do teu corpo. Então você precisa trabalhar a base, a sua segurança, que a gente trabalha. A parte sacral é a parte que a gente está ali rebolando, que a gente está começando a trabalhar o sacral, que é a aula do Move Your Hips, que você vai começar a mover essa energia feminina, que é principalmente no ventre. E aí a gente entra um pouquinho do Feminine Fusion. Feminine Fusion daí depende, é claro, muito da aluna. A gente vai trabalhando daí o plexo solar, que é a autoconfiança, que é o autopoder, é você sentir esse autopoder. E com o tempo, é claro que daí também é a mesma coisa da permissão da aluna se entregar para chegar a isso e expandir para o coração, para esse autoamor, para essa autoestima. E aí vem, é óbvio, a autoexpressão, você daí aprende a se expressar e você enxerga e vem essa conexão com tudo, né, com o divino e com a energia que é maior que tudo. Incrível, né? Conseguir trazer isso dessa forma, até pra gente entender. Eu gosto melhor, porque dá pra entender. Né? O fluxo, né, de como que funciona, visualizando aí no nosso corpo. Mi, tem algo a mais que tu queira trazer pra gente? Eu acho que é só isso. Eu acho que a grande mudança assim que a gente teve agora foi, né, mudança do meu nome, né, na parte terapêutica, que eu tirei o Mi Gonçalves. Isso é legal, você explicar pra nós, né, do porquê dessa Luna mudança. Del Fuego. Primeiro, Luna Del Fuego. Luna, porque a Luna é o feminino, é o sagrado feminino. Fuego, porque o meu trabalho é esse, é trabalhar esse fogo sagrado, esse fogo interno, pra gente despertar, que é o fogo criativo, que é o fogo, é a nossa energia sexual. E em espanhol, porque a gente está aqui, hoje esse país é o que eu escolhi para ser a minha casa, então é uma homenagem, porque a gente transita muito aqui nos Estados Unidos, entre essa coisa de... A gente é brasileiro, mas a gente vive nos Estados Unidos, mas a gente está num lugar que é muito hispano. Então acabou ficando essa meio cá, nem português, nem inglês, então entrou no espanhol e eu estava numa sessão de teta, né, com uma consteladora familiar, e aí a gente fez uma coisa que fez sentido para mim, que é o Luna Del Fuego. Nossa, como terapeuta, e agora eu assino. Muito bem. Mi, e para as mulheres que estão nos assistindo, como que elas fazem para participar desse universo Feminine Fusion? Bom, primeiro a gente tem duas maneiras. Uma é óbvio, né, presencial no estúdio aqui em North Miami Beach, mas para quem não tá aqui em Miami, a gente tem também online. Então você entra lá no femininefusion.com e a gente já vai ter disponível, acredito, em um mês a gente já vai ter o curso disponível online, e a gente vai também ter as lives com todas as nossas aulas e com todos os cursos. Olha online. Isso, bem interessante. Então não tem desculpa, não tem né? Desculpa. Se você está no Brasil, está em algum outro estado, né, daqui dos Estados Unidos. Exato. Também, você pode fazer parte do universo Feminine Fusion de forma online. Então, em breve vai estar lançando. Em breve a gente vai estar. A gente já tem, né, as nossas alunas do Texas, a gente já tem algumas alunas que ficaram na pandemia, a gente tem as alunas do Brasil, que ainda, né, que fazem por Zoom e que ainda nos acompanham, do Texas, do Brasil, mas a gente está agora trabalhando de uma maneira, organizando de uma maneira melhor e mais profissional, para que elas realmente consigam ter um material melhor, de melhor qualidade, sentir, né, se sentir mais parte de todo esse projeto. A gente vai deixar aqui também o Instagram
Instagram do estúdio, o Instagram da Mi. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato direto com ela ou com o estúdio através do direct. E Mi, pra gente encerrar a nossa entrevista, que mensagem que você deixa para as mulheres? Você que tá em casa, né, que tá com baixa autoestima, enfim, que tá sentindo falta de se conectar com esse teu lado, com baixo libido, que quer se conhecer melhor, que quer se descobrir, quer conhecer melhor o teu corpo, vem, entra no site, assiste um pouquinho do nosso material, conhece o meu trabalho. É muito importante você tirar uns minutinhos do dia para você cuidar de você. A gente acaba esquecendo de ser mulher e isso não pode acontecer, né? A gente coloca a nossa carreira, marido, filho, todo mundo vem às vezes à nossa frente e esse é o momento de você cuidar de você. Então, assim, se você sentiu no fundo do teu coração que você está precisando trabalhar essa energia feminina e essa conexão, você vai ser muito bem-vinda no estúdio e a gente vai estar lá te esperando, né, Fê? Nossa, que incrível! Mi, muito obrigada de coração pela tua presença, tá? Tô muito feliz de verdade. Foi uma honra de estar aqui, você foi uma aluna já que desde a primeira vez que entrou no estúdio eu falei, ela tem alguma coisa diferente. Ela já tem... Não, mas tu é incrível, tu sabe que é uma mulher que eu admiro muito, né? Ela tem toda uma história aí e esse projeto é incrível, né? A gente que gosta e se identifica com esse lado do empoderamento feminino, do trazer a mulher, né? Pra esse lado de que ela pode, de que ela deve fazer as coisas. Então é muito importante, assim, tô muito feliz de te ter do meu lado. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada, Fê. Obrigada mesmo de coração.